Ilha Grande é um paraíso coberto de mata tropical encravado no Atlântico Sul, entre os estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Milhares de turistas visitam o parque estadual todos os anos para fazer trilhas e aproveitar as centenas de praias da região. É também uma área de grande biodiversidade, que abriga milhares de espécies de animais e plantas, centenas delas endêmicas, ou seja, existem apenas aqui. A natureza é um dos atrativos para os turistas, mas eles não são os únicos que vêm de longe. Esses animais de tentáculos amarelos e laranjas, presos às pedras, são conhecidos como corais-sol. Eles se destacam no cenário submarino porque não são daqui. Vieram de muito longe, do Oceano Pacífico. Sem dúvida, eles são bonitos, mas sua beleza esconde um risco sério. No curso de mais algumas décadas, eles podem acabar com boa parte da diversidade marinha, dos costões e recifes brasileiros, transformando tudo num tapete amarelo e laranja. Uma invasão que pode prejudicar desde pequenos crustáceos menores que uma unha até os peixes que vão parar na nossa mesa. Para entender essa ameaça, vamos visitar o marco zero da invasão, a Baía da Ilha Grande, e descobrir como ele chegou aqui, porque ele se adaptou tão bem às águas brasileiras e quais consequências sua presença pode trazer. O coral-sol chegou aqui na Baía da Ilha Grande provavelmente na década de 80, e que são, na verdade, duas espécies. A gente costuma chamar de coral-sol mais popularmente, mas são duas espécies, a Tubastreia tagucensis, que é a mais amarelinha, e a Tubastreia coccinea, que é a mais alaranjada. Uma espécie exótica ou introduzida, a gente também usa esse termo. É uma espécie que ela está fora da sua área de distribuição natural, ela está fora da sua área nativa, onde ela se originou e se dispersou naturalmente. E ela é chamada de invasora quando ela passa a apresentar algum impacto negativo sobre a comunidade nativa ou algum impacto econômico, sobre a saúde. No Brasil, o principal núcleo de estudo das duas espécies pertence à Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Desde o fim dos anos 90, dezenas de biólogos se dedicam a uma pesquisa exaustiva da espécie, seus hábitos e riscos, mergulhando com frequência nas águas ao largo da ilha para entender melhor a ameaça. Tem alguns lugares que a gente dava para ver uma densidade absurda de coral-sol, assim, por metro quadrado. Você olha, tem alguns paredões que tem muito. E aí você percebe que ainda tem muito trabalho pela frente para a gente poder conseguir controlar essas populações de coral. O coral-sol, ele cresce em média 1 centímetro ao ano. Isso para um coral é muito alto. Em média, os corais têm um crescimento de meio centímetro, 0,4. De modo geral, espécies de invasores têm alguns característicos que facilitam a sua expansão, né? Geralmente são de rápido crescimento, eles se produzem com facilidade, né? Muitas vezes as larvas ou os esporos que são produzidos em grande quantidade e rapidamente, né? Então, os organismos ficam sexualmente maduros bem cedo. Tudo isso facilita a expansão da população. O que acontece aqui no Brasil é que ele encontra
alta disponibilidade de espaço para se estabelecer e não possui esses competidores e inimigos naturais que ele possui na área nativa. Cada pólipo de coral-sol lança ao mar cerca de 20 mil larvas todo ano. Em aquários, já se observou que as larvas permanecem ativas por cerca de 100 dias. E quando aderem ao costão rochoso, vão se transformando em um coral que cresce e se espalha muito mais rápido que qualquer coral brasileiro. Os costões rochosos onde o coral-sol fez sua nova casa são um ecossistema complexo, condicionado ao ir e vir contínuo das marés. O costão rochoso, ele pode ser dividido em 3 partes, né? A parte de cima a gente chama de supralitoral, que é uma parte que basicamente não tem influência do mar, a não ser por um spray marinho que acaba batendo nessa região e afetando principalmente a salinidade, né, que se acumula na rocha. A partir dessa linha aqui, mais ou menos, você passa a ter o que a gente chama de mesolitoral, que é justamente a parte que, durante a maré alta, ela é coberta de água e durante a maré baixa, ela é descoberta, expondo esses organismos, que são basicamente marinhos, ao ar e ao sol, principalmente. Por fim, a faixa do infralitoral, que fica inundada mesmo na maré baixa. Encontramos aqui algas, esponjas, ascídeas, peixes, diversos crustáceos e muitos corais nativos brasileiros. É nessa faixa que o coral-sol se instala. Ele ocupa fendas e zonas escuras onde há relativamente menor competição por espaço. Ele só pode se instalar aí porque, ao contrário de quase todos os corais presentes no costão brasileiro, não depende da luz do sol. O coral-sol se alimenta de pequenos animais suspensos na água, conhecidos como zooplâncton. Quando você vê um paredão cheio só de coral-sol, efetivamente, tinha alguma coisa lá antes. O substrato no costão rochoso Recife de coral está sempre ocupado com alguma coisa. Ou com microalga que está aquecendo um filme, ou macroalgas, ou corais, ou esponjas, ou ascídeos, um monte de coisa. O espaço é muito, muito precioso nesses ambientes. Você não vê espaço vazio. Então, quando você tem paredão só do coral-sol, alguma coisa sai do lá. O que a gente tem nos corais, nos recifes mais rasos do Brasil, são poucas espécies de coral em comparação com o Caribe e principalmente em comparação com o Pacífico. Dessa forma, o que acontece com uma espécie invasora do Pacífico, como é o coral-sol, é que ela vem de um local onde ela tem muito mais diversidade de competidores, de inimigos, e aqui ela não tem essa mesma recepção. E é o que acontece, ela acaba se estabelecendo muito mais facilmente e tendo uma distribuição muito mais ampla do que aquela que ela apresenta na área nativa, onde ela é controlada. Nessa luta por espaço, o coral-sol avança sobre diversas espécies presentes no costão. Perto da superfície, disputa espaço com mexilhões, cracas e outros animais. Mais abaixo, começa a tomar o espaço antes ocupado por esponjas, algas e pelo zoantídeo, popularmente conhecido como baba de boi ou babão. Em seguida, avança sobre algumas espécies presentes somente no Brasil, como o coral-cérebro Mucismylia híspida. Às vezes, observando embaixo d'água, você vê um coral-cérebro e no entorno dele já se estabelecendo pequenos pólipos ou até pólipos já grandes de coral-sol. Os pesquisadores já detectaram diversos indícios de que as duas espécies de coral-sol liberam toxinas capazes de atacar e danificar outros corais e afastar predadores como crustáceos e peixes. O que tende a acontecer, então, é o coral-sol causar necrose nesse coral-cérebro e, a partir de então, ocupar o espaço que ele ocupava. Tanto o coral Tubastrea tagucensis quanto Coccinia já extravasaram há muito as fronteiras da Baía de Ilha Grande. Já há registros de contaminação pelo coral-sol em Santa Catarina, São Paulo, no resto do litoral do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Em sua expansão, as duas espécies chegaram a Salvador no começo de 2010. Entre esses dois locais fica o arquipélago de Abrolhos,
berço de um dos ecossistemas marinhos mais diversos e sensíveis de todo o Atlântico Sul. Se o coral-sol continuar se dispersando e se estabelecendo ao longo da costa brasileira, ele pode realmente ameaçar a biodiversidade nativa. Imagina o coral-sol se estabelecendo, por exemplo, numa área como Abrolhos, né, que tem espécies que só são encontradas ali. Então ele vai ameaçar realmente essas espécies. E a introdução do coral-sol ela pode diminuir essa biodiversidade, né, que eu acho que é a nossa maior riqueza. A bioinvasão é uma das principais causas de perda de espécies no mundo. E em ilhas ela pode chegar a ser a primeira. Então não é um problema para a gente deixar passar, é um problema que a gente tem que se preocupar. Ela causa prejuízo no mundo inteiro. Invasão biológica é uma forma de poluição, é um contaminante e que ele tem que ser tratado como tal. O país tem uma costa muito extensa, tem ainda refúgios naturais, recifes intocados, uma biodiversidade grande que a gente sabe que tem que ser preservada e a invasão é uma ameaça concreta.